Gente, todas as vezes que eu demoro para postar um vídeo, vocês já sabem que é porque eu estou na luta com algum sintoma da fibromialgia. Isso é horrível, porque não impede a produtividade em várias áreas da vida. Mas eu quis, de qualquer maneira, vir aqui ainda hoje para conversar um pouquinho com vocês sobre os transtornos do mês de março. Demorei para vir dizer da conscientização do mês, azul, azul na verdade, azul marinho, e o lilás, que é a prevenção do câncer de colo retal e colo do útero. E houve tanta coisa, tantos acontecimentos, como sempre tem sido, né? Mas dois em especial tocaram no assunto que a gente tem falado aqui, que é nesse momento, que é transtorno, né? Houve a história explorada no país inteiro sobre a moça que transou com um mendigo e todas as possibilidades de comentários a respeito disso. O que eu gostaria de acentuar aqui é a nossa conversa sobre o transtorno bipolar e a dificuldade imensa de lidar tanto na fase depressiva quanto na fase maníaca. Nós não sabemos nada da verdade sobre a história de cada uma das pessoas envolvidas e nem sobre a existência ou não de um transtorno, da doença mesmo. Mas o que fica importante trazermos novamente é o descuido, o desprezo, a chacota sobre saúde mental. É como se saúde mental fosse algo de menos na existência humana, quando na verdade é algo de mais, porque é o que nos conduz, é o que conduz o corpo físico, inclusive. Então, nós temos realmente que prestar atenção e conversarmos sobre esses pontos. E a outra, bom, sobre a guerra que eu queria colocar, porque nós tivemos o anúncio da guerra no final de fevereiro, já temos aí 28 dias do mês de março, e a única coisa que aconteceu até agora de verdade foi, de novo, toda uma exploração política, inclusive, sobre os refugiados da guerra, né? Com tratamento diferenciado, porque nós temos guerra no mundo todo e somos um país que recebe pessoas de todos os lugares, de formas diferentes, né? E a gente viu bem a diferença que foi quando da chegada dos haitianos no Brasil, dos bolivianos, né? E agora dos ucranianos, a diferença de tratamento. Mesmo em relação à guerra, por ser próximo, mais próximo, né? Por ser na Europa, por estar a Europa envolvida, tudo isso repercute de maneira diferente em cada um de nós. E isso nós também precisamos estar atentos. É disso que eu estou falando aqui quando eu nomeei transtornos de março, para observar os nossos transtornos de linguagem, de comentários, de olhar sobre as situações, de onde elas vêm,
né? Quem são os envolvidos, os protagonistas, como se diz? A diferença de tratamento que é dada. E tivemos também o caso que reforça tudo isso que eu acabei de falar, da Anitta, né? O desdém, o desprezo pela representatividade de uma pessoa relevante para levar o nome do país e o escárnio sobre isso de muita gente, ou dada como intelectual, ou pela ignorância mesmo, e principalmente pelo viés da moral, né? De muita gente criticar por causa do tipo de apresentação que a artista faz. Num país que sempre vendeu o corpo da mulher como turismo, inclusive. Aliás, procurem que há muito pouco tempo esse assunto foi veiculado na fala de pessoas do próprio governo, fora aquele deputado de há pouco, que também ficou uma UE em cima sobre a facilidade com que se podia pegar mulheres pobres, né? E mulheres vulneráveis, povos em situação de fragilidade, mas, de novo, o corpo da mulher colocado em pauta. E aí vai tendo toda essa exploração, essa falação, e a gente vai deixando de observar alguns pontos. O último foi ontem com a premiação do Oscar e o acontecimento com o ator Will Smith, que todo mundo conhece, a maior parte das pessoas conhece. E aí, de novo, o que a gente tem é a falação. Eu não tenho nada contra a falação, porque eu penso que é natural do ser humano, e eu prefiro muito mais quem se manifesta do que quem se cala, né? É uma presença isso em mim muito forte. Eu não é que eu valorizo, não, valorizo também e admiro e incentivo quem se manifesta. Não, não tem importância que a manifestação, nossas manifestações, são insignificantes, muitas vezes, para os acontecimentos. Mas é muito mais interessante saber o que uma pessoa pensa do que você nunca saber. Então, é algo da minha personalidade gostar disso, preferir. Mas o que chamou a atenção ontem, e que tem chamado minha atenção, são de novo nos comentários das pessoas o engrandecimento da atitude de um homem, né, que foi lá e deu um tabefe no outro que estava sendo extremamente agressivo. E aí você começa a ler e ver, eu não conheço, mas é dito por todo mundo que o cara sempre foi um comediante extremamente agressivo naquilo que se chama piadas. E nunca ninguém reagiu, né? Interessante, porque pelo que eu vi, ele já tirou muito sarro de pessoas, inclusive, que sofreram abuso sexual, estupros, e nunca se teve uma virulência, né, de calar a boca. E nós temos aqui no país também, no nosso país, exemplos. Aliás, eu acho a atitude de muitos humoristas de uma mediocridade, de uma baixeza absurda, né? Mas se ganha rios de dinheiro com isso. Agora, o que eu queria falar é, de novo, da doença autoimune, que é dito que a moça vítima da agressividade piadista tem, e que é uma alopsia ou alópsia, ou
o termo, a forma como se queira pronunciar, porque também tem isso na nossa realidade, né? A gente não sabe pronunciar nada e se acha muito quando pronuncia alguma coisa. Então eu mesma não sei se fala alopecia ou alópsia. Eu sempre falei alopecia, já tratei pessoas assim no início da minha carreira, inclusive jovem, que tinha o sonho de ser modelo. E eu quis vir porque eu tenho tido, e eu fiz esse penteado aqui assim, para poder mostrar para vocês como é triste. Não tem a questão da velhice, naturalmente, mas tem também a questão de uma perda de cabelos que eu tenho tido muito grande em razão da fibromialgia e da medicação de anos, né, tomando medicação. E aí eu sempre tive um cabelão, né, fui, fui abençoada, abençoada não, besteira isso, fui privilegiada mesmo de ter todo esse cabelão, mas tenho tido perdas, olha o tamanho que tem as entradas, está sendo resgatado aqui de tanto dar banho de chá de goiaba e uma medicação. Mas o que eu gostaria de falar, para a gente retomar depois, é sobre a forma com que reagiu o companheiro da moça ao dar um tabefe no agressor, né? Eu gostaria de retomar isso com vocês, porque foi quase que a conversa nossa aqui do meu primeiro vídeo, né? Sobre os nossos impulsos, sobre a força do id, sobre a nossa primitividade e as nossas reações diante das agressões. Nós temos que saber